Que nessa tarde calorenta, né, a gente esteja com vontade de aprender, de estudar, de entender as leis do nosso Espiritismo e do nosso livro, dos Espíritos. Antes de nós iniciarmos, eu vou ler a mensagem que recebemos nessa última terça-feira. Meus irmãos, que a paz do Cristo seja convosco. Quando em sua primeira epístola, o apóstolo Pedro deixou gravado para a eternidade que o amor, somente o amor, cobre a multidão dos pecados, deixava a síntese de todos os ensinamentos na sua prática, na sua vivência. Quanta experiência se torna necessária para compreendermos a simplicidade desta frase. Quantos e quantos de nós nos embreamos pelo mar do orgulho, ancoramos por tanto tempo no porto do egoísmo, deslumbrados pela vaidade, por interesses que só trazem aflições, que só nos prendem na loucura, no desvario. O amor nos liberta de nós mesmos, esse sentimento que vai nos ensinando pouco a pouco a nos desapegarmos do que não tem valor, que nos ensina que a reparação está nesse sentimento íntimo de autovalorização como ser imortal, como ser divino. Ah, meus amados, quando a consciência desperta, nos traz esse ensinamento de que não basta um arrependimento, uma expiação. O importante é a coragem de repararmos cada desamor, cada erro, porque assim procedemos ao chamado divino do Pai, que chama toda criatura ao despertar de si mesmo para amar em plenitude. Todos nós que já vagueamos pelos caminhos tortuosos do ego, despertamos na luz do amor que nos convida à reparação, num esforço íntimo do trabalho, do progresso, mas, sobretudo, na felicidade de olharmos os erros ou, como queiram, os pecados, e não mais sofrer, e sim agradecer. Porque nos ensinaram a buscar nas experiências em que um dia nos capacitamos a entender finalmente que o amor, somente o amor, cobre a multidão dos pecados. Amado Jesus, que a tua luz, que o teu amor continue nos ensinando, para que nós possamos, Senhor Jesus, chegar à plenitude dos nossos sentimentos, aprendendo realmente a amar, a pedir perdão, a sermos coroados com essa luz que o Senhor nos direciona. Abençoa a nossa tarde, abençoa a nossa irmã que irá ministrar o livro dos Espíritos, para que nós possamos então ter um estudo consciente, amoroso, que nos preencha o coração e a alma. Esteja sempre conosco, Senhor Jesus, que assim seja. Nessa tarde, então, nós continuaremos no capítulo 8, com a lei do progresso, na questão, no item influência do Espiritismo no progresso. Estamos, então, no item, nas questões, iniciaremos na questão 801, e logo após devemos entrar no capítulo 9, que é a lei de igualdade. Heloísa, que você possa. Hã? Eu esqueci. A Solange hoje vai acompanhar a Heloísa, lendo as questões e as respostas para as perguntas que nós temos no livro.
Ei, som. Boa tarde a todos, que a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações, que nós possamos ter uma tarde proveitosa de estudos e como a Sandra muito bem colocou, nós vamos dar continuidade na questão 801, que vai falar da influência do Espiritismo no progresso. Esse estudo é um estudo dinâmico, então fiquem à vontade para perguntar, para pausar, para tirar dúvidas, que nós vamos construindo um raciocínio de acordo com a leitura. Questão 801. Kardec ele questiona aos espíritos superiores por que os espíritos não ensinaram desde todos os tempos o que ensina hoje a doutrina espírita. E antes de nós adentrarmos a resposta, o que é muito importante nós entendermos? O contexto histórico do que nós temos da base do Espiritismo. O que o Espiritismo vem trazer na sua essência? Na vida após a morte, da reencarnação, da pluralidade das existências, da transmigração da alma. E todos esses princípios, eles sempre estiveram presentes desde os primórdios da humanidade. Então, se nós formos olhar lá para a antiguidade, o que nós vamos ver? Os povos da Índia já falavam de reencarnação, os povos do Egito também já traziam essa cultura da vida após a morte, Sócrates, Platão. Então, nós vemos que a base doutrinária, ela está presente desde todo sempre. O que acontece com o advento da doutrina espírita, com a chegada desse Consolador prometido? Kardec ele codifica de uma maneira lógica, pautada no crivo da lógica e da razão, os ensinamentos dessa terceira revelação. Então, quando a gente fala que o Espiritismo é essa terceira revelação, nós vamos explicar no decorrer da questão, tem uma razão de ser, tem um porquê. Mas essa base da doutrina, ela sempre esteve presente desde a mais alta antiguidade na Terra. Crianças, o que ensinam aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir, cada coisa tem seu tempo. E assim, o que nós vamos poder entender? Que tudo vem de acordo com aquilo que nós vamos conseguir assimilar. Quando nós remontamos, lá na primeira revelação, o que nós vamos ter? Nós vamos ter Moisés trazendo para um povo extremamente bárbaro os 10 mandamentos. Então, Moisés, ele traz ali uma ideia de justiça, uma ideia de moralidade, para conter um povo que ainda vivia muito na barbárie. Na segunda revelação, o que nós vamos ter? A figura de Jesus. E o que Jesus vem fazer? Jesus ele vem vivenciar a lei mosaica. Ele vem dar cumprimento aos 10 mandamentos. Ele não vem destruir a lei, muito pelo contrário. Ele aprofunda aquele conhecimento, ele faz com que nós possamos compreender que é possível vivenciar a lei de Deus e ele nos dá a rota, o direcionamento para nós chegarmos a essa perfeição. Então, Jesus é o Espírito mais puro que já esteve entre nós, é o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo, que vem então em missão, trazer um Deus agora de quê? De amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. Ele vai nos trazer o amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Ele vem vivenciar com toda a sua plenitude o amor e a caridade. E na terceira revelação, que é a doutrina espírita, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar todos os ensinamentos de Jesus, mas de uma forma muito mais aprofundada. Porque se nós formos relembrar como Jesus trazia os seus ensinamentos, o que nós vamos lembrar? Das parábolas. Então, ele sempre usava ali uma linguagem com elementos visuais, que eram capazes, que aquele povo daquela época era capaz de entender a mensagem, mas não na sua profundidade espiritual. Por quê? Porque aquele povo ainda esperava um reino de Deus material.
Eles não tinham essa noção da condição do reino de Deus ser um reino espiritual. Mas ele planta a sementinha para quê? Para o Espiritismo vir e logo depois aprofundar. Então, com a maturidade da humanidade, ali, com a nossa mais clara, abrangente e aprofundada, todos os ensinamentos de Jesus. Então, a doutrina espírita vem explicar as parábolas, ela vem explicar os milagres, que para o Espiritismo não são milagres, porque seria uma derrogação da lei de Deus, mas ele vem nos explicar todos esses fenômenos que estavam em torno desses acontecimentos que o Cristo fazia. Então, essa terceira revelação, ela aprofunda o conhecimento. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram, mas que atualmente podem compreender pelo seu ensinamento. Mesmo incompleto, preparam o terreno para receber a semente que ele vai agora frutificar. E um exemplo clássico que nós podemos ter desse ensinamento que Jesus passou, que não foi de maneira completa e que a doutrina espírita vem e aprofunda, é na passagem entre Jesus e Nicodemos, que está lá em João, capítulo 3, versículo do 1 ao 21. Nicodemos era um doutor da lei, então era um entendido ali entre as pessoas, ele era considerado uma pessoa que tinha muita bagagem intelectual a respeito das escrituras, então ele era um grande conhecedor e ele tinha certeza que Jesus era o Messias. Ele vai então até Jesus na calada da noite para poder perguntar algumas dúvidas que ele tinha a respeito do reino dos céus. E ali, quando ele tem essa oportunidade de conversar com Jesus, Jesus já dá um direcionamento de uma resposta que vai nos dar uma chave muito importante dentro da doutrina espírita. Porque o que ele questiona? Como pode o homem ver o reino dos céus? O que Jesus responde? Em verdade, eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, ele questiona, mas como, mestre? Como que um homem velho volta para o ventre da sua mãe? Ali com aquela visão material, ele não tinha condição de entender que Jesus estava falando do quê? Da reencarnação. E para nós, hoje, isso é muito claro falar, porque nós temos esse aprofundamento. Então, Jesus responde Nicodemos e diz, se você, que é o doutor da lei, que tem o conhecimento de todas as escrituras, não entendeu, o que nós vamos esperar das outras pessoas? Então, aquela visão ali material e limitada, por muitas vezes, deixou esse ensinamento incompleto. E é por isso que os espíritos trazem dessa forma. Mas, com o advento da doutrina espírita, nós vamos conseguir compreender. E por que a gente fala que o espiritismo é a terceira revelação? Porque tem uma passagem lá em João, que está no capítulo 14, versículos 15 ao 18, que Jesus nos diz o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E quando nós vamos ler lá na Gênese, que é a última obra da codificação da doutrina espírita, Kardec ele traz de uma forma muito clara que o espiritismo ele encaixa em todas essas condições do Consolador prometido que Jesus fala lá em João. Porque a doutrina tem a capacidade de ficar eternamente conosco, porque ela não está personificada em ninguém, e ela vai nos remontar a todos os ensinamentos de Jesus. Então, por que nós vamos reconhecer que é a doutrina espírita? Porque ela é o cristianismo redivivo. Quando nós começarmos a estudar a fundo todos os fundamentos da doutrina espírita, tudo que é a sua base, o seu alicerce, nós vamos reencontrar com Cristo. Então, aqui, nós vamos ter essa dimensão de que a terceira revelação se trata do Espiritismo. E tudo vem a seu tempo. Será que naquela época aquele povo tinha condição de entender o que nós entendemos hoje? Não.
Então, tudo vem ao seu tempo. Questão 802. Desde que o Espiritismo deve marcar um progresso da humanidade, por que os espíritos não apressam esse progresso através das manifestações tão gerais e patentes que pudesse levar à convicção os mais incrédulos? Então, Kardec, o que ele tira por questionamento? Já que a doutrina espírita tem essa missão de auxiliar no progresso da humanidade, por que os espíritos não se materializam e provam essa comunicação do plano espiritual com o plano material? Será que não iria facilitar? Então, o questionamento dele é esse. Vamos à resposta. Desejareis milagres, mas Deus os semeia a mancheias nos vossos passos e tendes ainda os homens que os negam. Então, o que é que os espíritos vêm nos falar? Seria muito mais fácil no nosso entendimento que acontecesse? Uma materialização, não é mesmo? Aí ia ficar comprovado que todo mundo estava vendo um espírito e que esse espírito estava se comunicando. Mas é isso que Deus espera de nós? Não, porque nós somos os artífices da nossa evolução. Para que nós pudéssemos entender a doutrina espírita, nós temos que ter o quê? Uma fé. E essa fé, ela não tem que ser com base num dogma, com base numa imposição, com base em algo que seja forçado. A fé, ela tem que ser construída. Deus espera a nossa transformação íntima, para que nós possamos nos tornar seres humanos melhores. Todos nós temos a condição de chegar aonde? Aonde Jesus está, no patamar de espírito puro. Mas nós devemos construir dentro de nós a fé que vai nos sustentar para passar pelos momentos de adversidade, pelos momentos de prova, pelos momentos de expiação. Então, não são aparições miraculosas que vão fazer com que todas as pessoas acreditem nos preceitos da doutrina espírita. Cada um tem o seu tempo para despertar para as coisas do espírito. E esse despertar do senso moral, ele não está atrelado à idade física, à condição social, a um grau de intelectualidade. Ele é muito particular do espírito. Então, quando tocar no coração daquela pessoa, despertar para as coisas do espírito, ela vai despertar. O que acontece conosco quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, a entender ela profundamente, a colocar ela em prática no nosso dia a dia? Não parece que a nossa vida vai ficando mais leve? Se nós olharmos para trás, nós hoje e nós há 5, 10 anos atrás, com o conhecimento da doutrina espírita, as nossas atitudes são as mesmas? Não são. Será que nós temos a mesma visão de mundo? Será que nós não nos contemos de acordo com o conhecimento que vai sendo adquirido? Nós vamos mudando, nós vamos nos transformando. Então, a partir do momento que nós vamos colocando todos esses ensinamentos em prática, tudo muda. E é isso que Deus espera de nós, que essa transformação nasça do nosso íntimo, nasça do nosso coração. O Cristo, ele próprio convenceu os seus conterrâneos com os prodígios que realizou? Próprio Jesus, será que todos acreditavam que ele era o Messias? Não. Por mais que ele tivesse feito coisas grandiosas, nem todos acreditavam que ele era o Messias. Por quê? Porque isso é uma construção íntima. Não vedes ainda hoje os homens negarem os fatos mais patentes que se passaram aos seus olhos? Não tendes os que não acreditariam, mesmo quando vissem? Não é por meio de prodígios que Deus o conduzirá os homens. Na sua bondade, ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem através da razão. Ou seja, Deus espera que nós, utilizando da razão, nos convençamos sobre a sua existência, sobre os seus atributos, sobre o agir dele sobre as nossas vidas, sobre a comunicabilidade dos espíritos. Diariamente, cotidianamente, se nós estivermos em ligação com o Pai, o que nós conseguimos perceber?
o agir de Deus na nossa vida. Eu tenho certeza que em determinado momento da vida de cada um que está aqui hoje, que passou por alguma situação difícil, que orou e alguma oração teve resposta. Essas respostas que Deus nos dá, que o plano espiritual nos dá, é uma prova patente dessa existência de Deus e de que nós não estamos desamparados, que essa construção ela precisa ser feita dentro de nós. E seria um milagre, queria adiantar? Não. Quantas pessoas, né, que se dizem ateu, mas que às vezes falam, na próxima encarnação eu quero ver de tal jeito. Então, às vezes é algo latente que vem ali, fala da boca para fora, às vezes ri, mas é algo que está ali cravado na consciência. Então, nós temos dentro de nós essa certeza de um Pai que nos ama, de um Pai que não nos desampara, e que sempre que nós quisermos entrar em conexão com Ele, basta nós nos ligarmos através da prece, através das orações, que Ele sempre responde às nossas respostas. E um exemplo, né, muito interessante que nós trouxemos para poder abordar aqui hoje, que ele fala até no começo da resposta, que Deus cotidianamente demonstra na nossa vida acontecimentos que mostram a sua existência, que provam a sua existência. Aconteceu recente aquele acidente aéreo que vitimou várias pessoas. Quantas pessoas não perderam o voo? Que eram para estar lá e não estavam. Será que foi o acaso? Não foi o acaso. E quantas pessoas embarcaram, que talvez não eram para estar lá, e desencarnaram? E o que a doutrina espírita, que é tão consoladora, vem nos mostrar? Que o tempo é chegado para todos. Para os que não embarcaram, eles tiveram a oportunidade de se manter aqui encarnados. E com certeza algo mudou na vida dessas pessoas. E para os que embarcaram, que desencarnaram, que voltaram à verdadeira vida, o progresso continua. Eles vão ter a oportunidade de continuar progredindo, de continuar a sua escala evolutiva. Então, só muda o plano, só muda o lado. Mas o progresso, ele vai incessantemente continuar, porque a nossa destinação é essa. A nossa destinação é chegarmos à condição de espírito puro, assim como o nosso Mestre Jesus. Agora nós vamos para o capítulo 9, que vai falar da lei de igualdade. Item 1, igualdade natural. Todos os homens são iguais perante a Deus? Então, Kardec ele já começa com essa pergunta, que ele já repetiu algumas vezes anteriormente, na questão 115, mas ele é insistente. Kardec ele gosta que os espíritos deem as respostas várias vezes, para quê? Para não haver dúvidas. E aí vamos ver o que os espíritos vão nos responder. Sim, todos tendem para o mesmo fim a Deus. E Deus fez as suas leis para todos. Então, o que os espíritos vão responder? Que sim, todos são iguais perante a Deus. E se nós formos pensar na divindade, o que é o atributo de Deus? Deus é soberanamente justo e bom, todo amor, todo poder, toda bondade e toda justiça. Então, se ele tivesse criado algum ser privilegiado, nós conseguiríamos falar em justiça? Não conseguiríamos. Lá na questão 115, os espíritos nos respondem que todos nós somos criados simples e ignorantes, reafirmando o quê? Que somos iguais perante a Deus. O que vai nos diferenciar um do outro? São as nossas escolhas. E nós, dotados de livre-arbítrio, ele ainda fala que as suas leis são para todos, ou seja, o livre-arbítrio é para todos. Todo mundo tem a oportunidade de escolher. Nós, dotados de livre-arbítrio, vamos escolher entre fazer o bem ou entre fazer o mal. E aí, se nós escolhemos fazer o mal, nós vamos sofrer as consequências dos nossos atos. Mas perante a Deus, todos nós temos a oportunidade de escolha. Dizei frequentemente, o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Quando ele fala que o sol brilha para todos, ele vem nos dizer chegar à condição de espírito puro. Aí o que a gente pode estar se perguntando e pensando? Mas para quem tem uma condição financeira melhor, é mais fácil.
Porque ele tem do material, ele não vai passar fome, ele não vai passar sede, ele não vai passar a falta do alimento, ele não vai passar a falta da medicação. Já a outra pessoa que está em uma condição de rua não vai ter essas mesmas condições. Não passa esse pensamento na nossa mente? Mas o que a gente vai entender? Que nós acabamos de falar que a respeito das nossas escolhas, que nada na nossa vida vai acontecer por acaso. Nós não somos vítimas daquilo de ruim que chega até nós. Claro que ninguém quer passar por uma situação de dificuldade, ninguém quer passar por sofrimento. Mas, por vezes, essas situações que nos chegam são consequências das nossas atitudes. E muitas vezes podem ser não de atitudes da presente existência, mas de existências anteriores. E a doutrina espírita ela é tão consoladora que ela vai nos mostrar o quê? Que isso não é um castigo de Deus. Que não é Deus nos punindo e falando, olha, você errou, agora você vai sofrer eternamente. Não. Porque quando nós vamos pensar nessa lei de justiça, nós vamos entender que essas expiações, essas dores e esses sofrimentos são uma oportunidade para nós burilarmos o nosso espírito. Para muitas vezes nós passarmos por aquilo que nós fizemos outra pessoa passar e nos arrependermos. E falar, nossa, agora que eu estou nessa situação, eu sei como dói. Eu não vou cometer mais esse erro. E em uma próxima existência, fazermos diferente. Então, de tudo aquilo que nos acontece, por mais que não seja fácil, sempre há uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de evolução. Por isso que a doutrina espírita traz muita questão do bem sofrer. Não é que nós gostamos de sofrer, mas é que nós encaramos o sofrimento com resignação. Nós aprendemos que aquela dificuldade, ela é passageira, ela é transitória. E que os frutos de bem passarmos por aquela situação e bem aproveitarmos aquela dor, vai ser em prol de quem? Em prol do nosso progresso. Em prol de nós nos tornarmos pessoas melhores, em prol de não errarmos mais, de não cometermos mais os mesmos erros e progredirmos nessa evolução. Agora é a questão 804. Ah, não, tem a nota, perdão. Tem a nota. Todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade. Estão sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. O que nós vamos entender com essa passagem? Que o nosso corpo físico ele é igual, tanto do rico quanto do pobre. Se nós contrairmos uma gripe, o rico vai ter os mesmos sintomas que o pobre. Ele pode, às vezes, ter um aparato ali de uma medicação diferenciada para poder poupar ele de um desconforto maior, mas o nosso corpo, ele vai passar pela mesma questão biológica, se é que assim nós podemos dizer, da doença. Vamos pensar em uma doença um pouco mais agressiva, em um câncer. O câncer vai fazer a distinção que o corpo é do rico ou que o corpo é do pobre? Não vai fazer. Então, quando esse envoltório se destrói, quando a matéria, retorna à matéria, não vai ter nenhuma diferença em relação àquilo. Então, tanto o rico quanto o pobre, eles vão ter as mesmas oportunidades de progresso. Porque o que nós mencionamos na explicação dessa resposta, porque às vezes nos parece que é mais fácil o rico fazer a caridade. Mas quando a gente fala de caridade, o que é o sentido da caridade, como entendia Jesus? Lá da questão 886. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. E todos nós temos a oportunidade de praticar caridade. Todos, 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 sem distinção. É muito importante fazer a doação material? É muito importante, mas ela ainda é mais meritória quando nós fizemos ela com o nosso coração, quando nós colocamos o nosso sentimento e enxergamos na figura do outro que vai receber um irmão. Então, tanto o rico quanto o pobre, eles vão ter as mesmas oportunidades. Eles estão submetidos à lei de amor, de justiça e caridade. Então, todos vão ter as mesmas oportunidades de progresso e eles não têm diferenciação. Agora é a hora.
nós escolhemos a natureza das nossas provas. Me corrija se eu estiver errada. Mas se na hora que nós estivermos na matéria, nós não quisermos, muitas vezes, passar pela prova de uma forma satisfatória, nós temos o livre-arbítrio de não passar por ela. E aí nós vamos ser responsáveis pelos nossos atos. É uma coisa assim que parece igual, mas é muito diferente. Quando a gente fala assim, nada é por acaso, é porque tudo está submetido à lei de Deus. Mas o livre-arbítrio, o que ele faz? Não existe um destino, não tem nada predestinado. Porque com o seu livre-arbítrio, você é que tem as suas escolhas. Vamos supor que eu fiz uma programação reencarnatória e escolhi um tipo de prova, eu não sei tudo que vai acontecer, mas se eu chegar aqui e não quiser passar por aquela prova, é o livre-arbítrio que é respeitado. Então, quando a gente fala nada acontece sem a permissão de Deus, mas não é uma coisa no sentido de destino, de já está tudo escrito. Nós estamos escrevendo a nossa história, não tem nada escrito. Se a gente passa bem, ótimo. Assim, as nossas escolhas são nossas. Então, nada do que eu faço é por acaso. Fui eu que escolhi. Submeti dessa lei de Deus e vou ter consequência. Nada escapa à lei de causa e efeito. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte, todos são iguais diante dele. Ou seja, para Deus, todos nós somos iguais e vamos ter as mesmas oportunidades. O item 2, desigualdade de aptidões. Questão 804. Kardec pergunta o seguinte: por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? E aí é muito interessante essa pergunta, porque cada um de nós tem aptidão para alguma coisa. Algumas pessoas vão ter aptidão para as artes, outras para as exatas, outras para as humanas. E isso é tão interessante que vai ser respondido na resposta, nós vamos encontrar aqui na resposta, que nem nas crianças que vão ser gêmeas, que vão nascer iguais, semelhantes, fisicamente falando, elas terão aptidões diferentes. E por que será que isso acontece? Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo. E, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. E aí, o que nós vamos perceber aqui? Que vai ser sempre as nossas escolhas que vão nos dar mais aptidões. Por quê? Alguns podem escolher trilhar o caminho do bem, podem escolher colocar em prática a caridade. Cada um é uma individualidade, cada um tem um gosto. E é isso que vai nos diferenciar um do outro, e é isso que vai nos fazer seres únicos. Porque vocês já pensaram, Deus criou todo mundo igual, partindo do mesmo ponto de partida. Mas se fosse todo mundo igual, com os mesmos gostos, com as mesmas aptidões, fazendo a mesma coisa, não seriam seres humanos, seriam máquinas, seriam robôs. Então, quando tem essa questão da individualidade, entra muito a nossa personalidade, o jeito que nós somos, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós optamos fazer. Alguns vão gostar do campo, outros vão gostar da praia, alguns vão gostar da cidade, e cada um tem o seu jeito. E as nossas escolhas, elas vão moldar quem nós somos. A mistura de aptidões é necessária a fim de que cada um possa contribuir para os desígnios da providência nos limites do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz, e assim cada um tem a sua função útil. Então, o que nós vamos poder perceber? Que cada um, com a sua individualidade, com o seu gosto, com a sua aptidão, vai contribuir para quê? Para o progresso.
Porque se o que um não faz, o outro faz, nós vamos ter as pessoas sempre aprendendo umas com as outras, e tudo isso em uma engrenagem quase não perfeita, né? Porque em Deus tudo é perfeito. Nós temos uma engrenagem perfeita de progresso. Então, aquilo que eu não sei, a Joelma vai me ensinar, aquilo que a Joelma não sabe, o Hélio pode ensinar para ela, e assim, nessa troca, nessa integração com o convívio dos seres humanos uns com os outros, nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo uns com os outros e progredindo. Além disso, todos os mundos, sendo solidários entre si, é necessário que os habitantes dos mundos superiores, na sua maioria criados antes do vosso, venham habitar aqui para vos dar exemplo. Aqui, os espíritos estão nos falando o quê? Dessa transmigração da alma. O que vai acontecer? Lá na Gênese, quando a gente pega o finalzinho do estudo, ele vai falar, do livro, ele vai falar sobre a nova geração. Nós estamos ouvindo falar constantemente, frequentemente, que o planeta Terra está passando por quê? Por uma transição planetária. Que ele vai deixar de ser um mundo de expiações e provas para se transformar em um mundo de regeneração. E como é que vai se dar essa transição? E aí lá na Gênesis tem muito bem explicado, nesse capítulo que fala nova era, é o último capítulo, eu não vou lembrar o número. É a nova era e o último item que fala dessa nova geração. E o que Kardec vai nos explicar? Que espíritos mais elevados vão começar a povoar a Terra, eles vão começar a migrar para a Terra. Para quê? Para auxiliar nesse progresso. Então, são espíritos que são mais voltados ao bem, que já vão estar combatendo esse orgulho e o egoísmo, porque o que acontece? No mundo de regeneração, nós vamos ter um mundo livre de quê? De orgulho e de egoísmo. Então, esses espíritos mais elevados, eles vão encarnando no planeta para impulsionar o progresso. Então, a partir do momento que nós vamos tendo contato com esses espíritos, que essa nova geração vai chegando, essa transformação vai acontecendo. Mas o que é muito importante nós mencionarmos? Não existe uma data predestinada para que isso aconteça. Em todo ou qualquer lugar que tiver data, ou que estiver falando sobre data, não está embasado na doutrina espírita, porque o progresso ele é individual do ser, e ele vai depender dessa transformação dos espíritos que aqui estão. E também que ela não vai se operar por meio de cataclisma. Então, não adianta esperar o fim do mundo como um fim de um mundo material e um recomeço de uma nova era através disso. Não. Lá na obra fala que nós vamos ter, sim, desencarnes coletivos, mas que tudo isso vai ser impulsionado pelo progresso. Assim, a diversidade das aptidões do homem não se relaciona com a natureza íntima de sua criação, mas com o grau de aperfeiçoamento a que ele tenha chegado como espírito. Então, Deus não cria ninguém que gosta mais de exatas e o outro que gosta mais de humanas. Isso vai se dar através das escolhas que o espírito for tendo ali nas suas vivências, mas lá então, nós vamos ter todo esse conhecimento, todo esse domínio, tanto do intelecto quanto da moralidade. A desigualdade das faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento se mantivessem em contato a fim de que os mais pudessem ajudar os mais atrasados a progredir. E também a fim de que os homens, necessitando um dos outros, compreendam a lei de caridade que os deve unir. E é tão interessante essa passagem, porque quando ele fala que os homens com diferentes graus de desenvolvimento tivessem contato, o que nós vamos perceber? Que algumas pessoas que têm um desenvolvimento do senso moral mais adiantado são pessoas bondosas, são pessoas que todo mundo vai querer ficar perto. E por que isso acontece? Porque essas pessoas podem auxiliar no progresso das outras, no progresso daquelas que ainda estão atrasadas. Quando ele fala dessa caridade,
para nós compreendermos que o intuito é nos unir, é que nós podemos auxiliar uns aos outros. Nós podemos, na condição que nós estamos, ser instrumentos de Deus. Todos os dias, cotidianamente, nós temos a oportunidade de quê? De praticar o bem. Seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja no trânsito, seja em qualquer lugar que nós estivermos. A partir do momento que nós estamos em contato com outros seres humanos, nós temos a oportunidade de colocar essa caridade em prática. Então, às vezes, tem alguma pessoa que nós temos uma convivência mais difícil, mas aquela pessoa é útil para desenvolver em nós o quê? Virtude. Porque no lugar de eu falar mal da pessoa, de eu falar, suporta esse fulano que fica me olhando com essa cara, ou que às vezes fica falando mal de mim, ou que fica denigrindo a minha imagem. Nessa hora, nós temos a oportunidade de quê? De vivenciarmos o perdão das ofensas. De orar pelos nossos inimigos, de orar por aqueles que nos perseguem e nos colocar em uma posição de auxiliar. Porque se a pessoa nos ataca, o que ela está? Ela não está bem. Porque uma pessoa que está bem, que está feliz, que está alegre, que está em paz com a vida dela, vai querer atacar o outro gratuitamente? Não vai. Então, essa oportunidade dos desiguais conviverem, até nisso nós podemos ver a obra de Deus e a mão dele nos dando a oportunidade de evoluirmos como seres humanos, de colocarmos essa caridade em prática. Questão 805. Passando de um mundo superior para um inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas? Ou seja, se o espírito está em um mundo de regeneração, ele volta para o mundo de expiações e provas. Será que ele vai perder tudo que ele já adquiriu? E aí vamos ver a resposta dos espíritos. Sim, já o dissemos. O espírito que progrediu não regride mais. Então, tudo aquilo que nós conquistarmos na nossa encarnação, no nosso processo de evolução, nós não perdemos mais. Tudo aquilo que nós conquistarmos de intelectualidade e de moralidade. Ele pode escolher, no estado de espírito, um envoltório mais rude ou uma situação mais precária que a anterior, mas sempre para lhe servir de lição e ajudá-lo a progredir. Ou seja, o espírito ele não vai perder absolutamente nada. E sempre que isso acontecer, de às vezes ele passar por uma reencarnação em um mundo inferior ao que ele estava, ele não regride. E tem sempre um motivo, uma finalidade para que aquilo aconteça. Muitas vezes, o que é que a gente vai entender? Que aquele espírito pode estar desenvolvendo uma missão ali naquele mundo que é um pouco mais atrasado, quando ele tem o desenvolvimento intelectual, ele tem a oportunidade de desenvolver a moralidade. E aí nós, para ficar mais claro, vamos dar o exemplo de um cientista. Vamos pensar que um cientista que já auxiliou muito no progresso da humanidade, que já desenvolve bastante coisa ali em laboratórios ultra modernos, né? Ele vai reencarnar em um mundo inferior ao que ele estava. Ele vai perder tudo de intelecto que ele teve? Não. Mas o que vai acontecer? Às vezes o envoltório do mundo que ele vai, material, é um pouco mais rude. E lá onde ele vai não tem a mesma tecnologia de laboratórios que tinha no mundo que ele estava. O que ele pode fazer ali naquele mundo para aquele povo que ainda está um pouco mais atrasado? Impulsionar no desenvolvimento do intelecto. Então, ele pode auxiliar naquele processo ali com o conhecimento que ele já teve. E, da mesma forma, em contato com outros seres humanos, o que ele vai poder desenvolver? Em contato com outros espíritos, a moralidade. Porque a moralidade a gente sempre vai estar podendo desenvolver. Sempre que nós estivermos em relação com outros espíritos, com outros seres, nós sempre vamos ter a oportunidade de desenvolvê-la. Mas ele pode auxiliar e impulsionar no progresso.
Muitas vezes é isso mesmo que vai acontecer. Ele não vai ter as condições materiais para desenvolver a inteligência na condição que ele tinha no outro mundo. Mas ele pode auxiliar no progresso, porque ele já vai ter adquirido o caminho, o conhecimento do caminho para chegar até lá. Deixa eu entender. Aqui, ó. Aqui não tem condições. Esse intelecto. Você já viu? Não pode falar. Inato. Porque a intelectualidade ele não perde. Se ele encarnou ali numa missão, é aquilo que vem com ele. Quantas pessoas não têm estudo nenhum? E aonde eles estão, eles têm uma inteligência muito acima de quem estudou, fez até pós-doutorado. Aí você fala, mas como é que uma pessoa que não tem estudo tem esse conhecimento? Construção do estudo. Então ele não perde. Tá? Aí já vem aflorado. Ele pode ter todas as diversidades. Vamos pensar na tecnologia. Não tem tecnologia naquele mundo. Ele é extremamente conhecedor. Então ele vai ser um dos pioneiros no começo da tecnologia. Um menininho que toca piano, não foi um exemplo que você trouxe? Porque ele faz esse tempo do Fantástico, ele era do Nordeste. Os pais analfabetos nunca tinham estudado nada. E quando ele teve a oportunidade de estar diante de um piano, ele tocou a nova sinfonia de Beethoven. Aí o que na reportagem falou? Provavelmente todos nós escutamos. Eu escutei a vida inteira, me dá um piano, ele vai sair, nada. Nem se escutar agora, não fiz a interpretação. Ainda não vai. Mas o meio ele tem uma importância. O meio ele é importante. A gente não pode desprezar o meio. Só que às vezes na psicologia, quando você estuda o meio e estuda o indivíduo, você vai ver que não tem como você ter uma ligação. Então você pega uma criança no meio de um ambiente extremamente violento, onde a maioria ali vai ser traficante, vai ser bandido, não tem estudo, e ele nasce um homem de bem, um homem que supera. Então, da onde que vem? Da construção do espírito. Você pega uma criança que nasceu num lar cheio de amor, está estudando e de repente ele vira bandido, ele vira um povo. Então, o meio de influência tem, mas nesse caso, o espírito sempre vai superar o meio. A gente não pode desprezar o meio, mas colocar para fazer também. Deu nosso tempo, então nós vamos encerrar. E a questão 806 vai ficar para o nosso próximo estudo. Muito obrigada a todos. Que Deus possa abençoar a nossa semana e que nós possamos voltar aos nossos lares melhores do que chegamos e colocar em prática todos os ensinamentos da doutrina espírita, lembrando que somos todos iguais perante ao nosso Pai, de amor, de bondade, de misericórdia, que Ele nunca nos desampara. Que assim seja. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz permaneça em nossos corações. Enquanto os passistas vão entrando na sala do passe, vamos lembrar que a gente tem as nossas pizzas. Eu sempre falo, pizza do bem não é mais pizza do bem, né? É outro nome agora. Semeia Sabor. Eu esqueço esse nome. Acho que nós vamos ficar contigo, né? Então, o Leone vai estar vendendo as pizzas, quem quiser comprar. E o Juliano já vai começar a vender também os ingressos do nosso Festival de Sorvete. O Festival de Sorvete vai ser no dia 26 de outubro, das 2 às 3h30. Então, são R$20, toma sorvete à vontade. Então, dia 26 nós estamos também com a mocidade, né, Hélio? A nossa mocidade é que vai fazer toda a programação, a venda, então, a moçada que vai trabalhar.
E nós vamos então fechando os nossos olhos, pensando em Jesus e nesse Consolador prometido que Ele nos deixou, cumprindo a sua promessa de que não nos deixaria órfãos, que enviaria o Consolador para ficar eternamente conosco. E todos os domingos estamos com a sua primeira obra, o Livro dos Espíritos, em que vamos conhecendo e aprofundando os ensinamentos do Cristo Jesus. Que esses ensinamentos possam se tornar vivência, que nós possamos buscar esse ser mais bondoso, mais humilde, mais misericordioso. Auxilia-nos, Mestre, nessa nossa empreitada evolutiva, e que nesse instante os teus benfeitores magnetizem as águas que aqui estão colocadas, aquelas que estão nos lares, que nos preparem para o tratamento espiritual do passe, ou que seus bondosos espíritos apliquem o passe espiritual nos nossos irmãos que estão distantes, e que a tua paz permaneça em nossos corações. Vamos em paz, que tenhamos uma semana de bênçãos e que o Pai nos abençoe. Assim seja.